Fala galera, beleza? Boa tarde, André Manuel quem vos fala. Vou fazer um videozinho aqui rápido do resumo do dia de índice dólar, tá? Somente aqui um mapeamentozinho rápido aqui de como foi o dia de hoje. Beleza? Vamos lá começar aqui com o dólar futuro, tá? Eu fiquei um tempinho sem compartilhar com vocês, mas tava resolvendo algumas coisas. Semana que vem eu vou entrar de férias, então vou ficar um pouco mais sumido ainda. Vou ficar uns 20 dias aí afastado do mercado. Até porque também nem compensa fazer muitas operações aqui nesse. Vai chegar ao final do mês, né? Segundo turno, aí o mercado vai ficar bem mais agressivo, mais volátil ainda. Então eu preferi adiantar minhas férias agora para esse mês. E aí a gente volta aí depois do segundo turno bem mais com mais conteúdo. Vou tentar fazer uns conteúdos bem mais interessantes. Voltar com tudo mesmo, tá? Esse mês não tô muito animado para operar não. Mês assim bem complicado, cheio de dúvida. Até para swing trades eu tive que zerar minhas posições em alguns swing trades, porque não está compensando. Até essas eleições aí se decidirem, a gente vai eu vou ficar um pouco mais neutro, tá? Até porque a gente opera gráfico, só que gráfico os sinais podem acabar ficando um pouco mais errático, igual hoje no início da manhã do índice futuro, tá? Ficou um pouco bem errático. Então eu tive que aumentar um pouco o time frame para me poder tentar pegar uma operação. E aí fui até feliz na operação para devolver um pouquinho do lucro, né? Porque eu esperei uma correçãozinha. O ativo corrigiu bem, né? Vou jogar aqui até para vocês verem rapidinho. O índice até corrigiu bem, só que foi uma operação que eu fiz pelos 15 minutos. Uma operação aí que eu fiz pelos 15 minutos nesse doji aqui. Só que aí ele corrigiu muito, acabou me tirando da operação. Depois aí no fim da manhã foi lá e buscou provavelmente o alvo que eu tinha até projetado. Depois a gente vai analisar o índice futuro. Vou começar com o dólar primeiramente, tá? Então o dólar, galera, ele abriu em gap de alta, armando já de cara um trap Bolden, tá? Trap Bolden na máxima do dia anterior, venda muito agressiva, visando buscar aqui o fechamento do gap, beleza? Tínhamos um pivô aqui que ontem o ativo se formou esse pivô de alta ontem. Ele cravou o primeiro alvo, tá? Fez uma nova correção, tá? Respeitando aqui a cabeça, essa região de troca de polaridade aqui. Deixou armado hoje também um pivô, tá? Esse pivô ele cravou 161.8. E esse pivô aqui ele cravou 161.8, ó. Esse espelhamento ele cravou 161.8, juntamente aqui dando armadilha na máxima prévia de ontem, ou seja, daria contexto para fazer essa operação visando buscar aqui o fechamento do gap. Quem pegou essa operação aí foi muito feliz, tá? O ativo trocou a polaridade na VWAP também. Quem pegou pela VWAP aqui, ó, pela VWAP, setup VWAP também, quem pegou acabou saindo do trade também com um resultado até bom, né? Acho que deu uns 15 ou foi 20 pontos. Pelo trap, na média de 20 deu 24 pontos. Deixa eu só conferir. O trap na média de 20 deu 22 pontos. E pela VWAP aqui chegou a pagar aí 18 pontos. Então esses foram os dois primeiros contextos de venda no dólar já de cara no dia. Dois trades técnicos, muito bem desenhado pelo gráfico. E bem objetivos também, tá? Esse trap aqui, o objetivo do trap geralmente é sempre buscar duas vezes o risco. Se eu fosse projetar ele aqui, ó, deixa eu pegar a ferramenta errada. Se eu fosse projetar esse trap para baixo, ele ia jogar abaixo da média 200, certo? Então, para quem visou buscar aqui esse trap, para quem visou buscar aqui esse trap como alvo de 200% risco, ou até 161.8 mesmo, seria até bom, porque eu tinha a média de 200 aqui querendo se desenhando virar para cima, tá? Tinha que fazer parcial aqui, tá? Tinha que fazer parcial e proteger logo, tá? E aí
não deu outra, tá? O mercado não quis ceder venda, você protegeu a operação, se protegeu depois do parcial, o ativo troca a polaridade dando contexto muito claro aqui de uma compra mais agressiva, até mais técnica até do que a VWAP e esse trap bold, tá? Por quê? Se eu tivesse feito esse trap aqui ou até mesmo essa VWAP, eu tinha finalizado obviamente aqui na média de 20 períodos e no fechamento do gap, tá? Depois que o dólar fez essa região aqui, ó, trocou a polaridade aqui na região de pullback, formando um fundo 1, 2, 3, candle verde, tá? Candle verde. Aqui é uma compra clássica no dólar, tá? Com stop no fundo, stop técnico. Stop técnico. Ó, compra aqui, stop aqui. O objetivo aqui era buscar o que? A região de resistência, tá? Essa região de resistência, dependendo do andamento aqui do ativo, se ele rompesse até a máxima prévia do dia de hoje, daria para buscar aí a projeção macro que já tinha do pivô, né, que já tinha sido projetado, tá? Vou até projetar esse pivô logo aqui e deixar ele projetado. Ó, esse foi o pivô. Tá, ontem ele cravou o primeiro alvo e fazer a correção. Hoje ele abriu no próprio primeiro alvo, tá? Violando a máxima prévia de ontem. Veio fazer o que? Um pullback. Não conseguiu perder aqui a média de 20 períodos, né? Não conseguiu vir perder esse fundo para anular então aí a tendência, né? A continuação do movimento. Acabou que o ativo deu esse contexto aqui de compra muito claro. Ó, já foi para cima. Aqui, se eu tivesse feito uma operação dessa, aqui a gente tem um topo anterior, correto? Isso aqui é um topo, um topinho, né? Ó, o primeiro topo do dia, topo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Até aqui eu tô pegando uma micro tendência de baixa numa tendência de alta. Isso é fractal, tá? O que acontece? Tinha que finalizar a operação ou fazer um parcial, finalizar não, mas fazer um parcial aqui que entrou nessa operação, e como ele deixou dois inside bar seguido, eu deslocaria o meu stop para este fundo aqui e protegeria aí sim a minha operação. E se ele acionasse aqui esses doji, tá, daria mais trades ainda para ele buscar o que? O 100% que a gente estava visando como alvo. Não aconteceu isso, quem se manteve no trade aí foi stopado. Nesse novo doji com perna inferior aqui longa, daria a condição de reentrada na operação, até porque ele não chegou nem a estopar esse trade aqui, tá? Visando novamente o mesmo contexto de alvo aí no dólar. Ele aciona, chega a dar um pouquinho, chegou a romper aqui essa região de topos, tá? Chegou a romper essa região de topos, mas não se mantém, volta para baixo novamente. Fecha abaixo da média de 20, ensaiou um pivôzinho de baixa aqui. Esse pivôzinho de baixa a gente tinha que esperar a confirmação dele fechar abaixo aqui desse fundo, tá? E mesmo assim não seria uma boa venda até então, porque a gente já vê que o mercado ficou lateral, então ele poderia agredir aqui, a mínima do dia, essa região de suporte, tá? E depois voltar até a subir aqui, tá? Ou seja, ele está se desenhando essa região de lateralidade, então não compensaria fazer uma venda dessa, até porque também entraríamos aí na região de armadilha, trap zone entre a média de 20 e 200, tá? Então aqui não compensaria fazer essa operação caso confirmasse o cenário. E olha que interessante, né? Logo em seguida ele deu uma puxada forte para cima. Foi às exatamente 11 horas onde teve um volume, onde teve um dado importante que saiu no momento. Só que se você olhar esse cenário aqui já no dólar, a gente vê que o ativo formou um breakout, correto? Um breakout a gente tem que ter pelo menos um ou dois fechamentos abaixo da média de 20 períodos. Aqui a gente só teve um fechamento abaixo da média de 20 períodos, então já me daria essa condição de breakout. E para confirmar esse breakout, eu esperaria o que? Ou um pullback na média de 20 períodos,
para buscar os alvos, para tentar buscar acionar aqui o rompimento e buscar o alvo. Esse seria o primeiro cenário. O segundo cenário seria um pullback no rompimento, tá? Ou o terceiro cenário seria um pullback pós rompimento, tá? Rompimento aqui dessa região, beleza? Então aqui a gente tem o pós pullback, eu teria aqui o pré pullback e eu teria aqui então o pullback no rompimento, ó, no rompimento. E o que aconteceu em seguinte foi qual? Um pullback no rompimento. Eu não considero esse aqui um pullback pós, porque não chegou a romper com tanta convicção. Então ele fez um pullback no rompimento, aonde daria condição de venda aqui, perdão, de compra, na ruptura desse doji, tá? Na ruptura aqui desse dojizinho, tá? Com stop na mínima do mesmo. Stop na mínima do mesmo, ó. Qual seria o alvo? O alvo a princípio seria buscar o 100% ainda do pivô macro, correto? Se ele rompesse esse pivô macro, esse alvo 100% macro, o objetivo aqui seria buscar quem? O alvo intermediário aqui, como 127.2, e o terceiro alvo macro lá, 161.8, tá? Ele aciona, vai com muita força e crava 100%. Essa operação aí teve um risco de 9 pontos, e você conseguiu pegar aí 17 pontos, ou seja, retorno de quase 2 para 1. Então compensaria muito até mesmo finalizar essa operação aqui. Se ele rompesse, tá, eu já protegeria minha operação aqui na mínima desse candle, tá? Mas o que aconteceu em seguida? Vamos ver. Não conseguiu romper, deixou um enforcadinho, tá? Deixou um enforcado. Em seguida, deixou outro enforcado. Galera, eu não fiz essa operação aqui, ó, tá? Eu não peguei essa operação porque eu estava focado no índice futuro. E a partir do momento que eu já tinha cravado aqui 100%, estava na expectativa dele romper esse 100% para buscar esses alvos macro aqui. Ele não conseguiu romper, eu já colocaria meu stop, deslocaria meu stop para cá com ordem maior, já para entrar vendido, buscando aqui aparentemente essa correção. Como eu não fiz essa operação, mas eu peguei esta venda. Eu não peguei a compra aqui porque não estava focado no índice, mas quando fechou esses dois enforcados seguinte aqui, eu coloquei minha ordem de venda aqui para finalizar na abertura aqui desse candle maior, tá? Visando até a média de 8 ou a média de 20 períodos. Deixa eu só confirmar aqui. Era a média de 20 períodos mesmo. Então os alvos a princípio aqui seria buscar sim essa região de alvo, até estaria me dando aqui um risco retorno de quase 2 para 1 também nessa tentativa de pegar esse repique, tá? Se eu jogar aqui no IFR, o IFR não estava me dando divergência no momento. Só um minutinho, galera. Vou botar meu celular aqui no silencioso. Botamos lá aqui no silencioso. Vamos lá, não estava dando divergência, mesmo assim no estocástico também não estava dando, então mesmo assim eu fiz essa operação, tá? E fui muito feliz, ó, uma pancada forte e o ativo finalizou a operação aí, dando aí, chegou a me pagar aí, foi 15, 14 pontos no momento, tá? 14 pontos e meio, tá? 14 pontos e meio. Então, o ativo peguei essa correção, o ativo trocou essa polaridade, tá? Não conseguiu evoluir essa troca de polaridade aí, não conseguiu evoluir, não conseguiu voltar para romper essa região aqui do topo anterior, frustrou o movimento, em seguida deu essa pancada para baixo, fechando abaixo da média 20, em seguida deixou esse spin side, tá? Esse aqui eu consideraria um spin side, mas deu mais a entender aqui como uma barra ignorada, uma barra ignoradazinha, porque o ativo estava prestes a formar então aqui um pivô de baixa, tá? Como ele não conseguiu fechar acima da média de 20, ou seja, o mercado está se desenhando esse pivô de baixa, então
Quem antecipou sua entrada aqui nessa barra ignorada, até mesmo esse spin side, foi também bem feliz, galera. Ó, acionou, confirmou o rompimento do pivô, tá? E foi para baixo. Como que a gente pegaria aqui alvos para esse pivôzinho de baixa, tá? Eu vou tirar esse FIBA aqui rapidinho. Vou fazer a projeção do pivô. Ó, pivô clássico, tá? Projeção do pivô clássico. Ele já nesse primeiro trade aqui, nessa primeira operação, ele já cravou o primeiro alvo. Foi fazer o que? Eu não fiz essa operação. Fui fazer o que? Um pullback. Um pullback no pivô, tá? Olha que troca de polaridade bonita que ele se formou aí. Que o ativo se formou com a média de 20 virada já para baixo, tá? Deixando um gatilho de venda lindo e padrão nessa região, tá? Stop para quem não pegou no primeiro movimento lá nesse primeiro trade, daria para pegar essa entrada visando buscar o alvo de 100% e 161,8, tá? Olha, acionou, foi embora, cravou 100%, depois foi novamente fazer um pullback, né? Um repique. Esse repique aqui não me deu nenhum contexto de reentrada. Não me deu nenhum contexto de reentrada, porque esse doji aqui, doji não, esse spin side e esse inside bar não ficou tão próximo da média de 20. Então, quem até entrou aqui, deixa eu ver se ele, quem entrou nesse side bar aqui, deixa eu só ver se ele foi violinado. Ó, eu acho que não foi violinado, porque ele abriu, né, renovou a máxima e depois voltou para baixo, ou seja, aqui você não foi violinado, mas o stop estaria lá no topo desse mesmo que acionou o trade e seguiu o andamento aí, tá? Ó, custou a ir buscar o alvo, né? Conseguiu romper 100% e cravou lá os 161,8, bem próximo da média de 200, tá? Só um minutinho, galera. Hoje tá difícil pra me gravar, que já é a segunda tentativa que eu tô tentando gravar e esse povo me perturbando. Hoje tá cabuloso, já é a segunda vez que eu tento gravar, galera. Teve uma interrupção aqui do motoboy. Chegou abusando igual um louco, velho. Eu saí puta que xinguei até ele. E teve em segunda, a primeira tentativa, a primeira interrupção foi o cachorro da vizinha aqui, latindo igual um doido. Aí esperei ele acalmar, tive que esperar o cachorro parar de latir. Aí quando eu comecei a gravar, veio um motoboy que minha esposa pediu fez um pedido aí. E o motoboy chegou estourando tudo. Meu irmão, eu fiquei esse bicho. Ai, ai, meu. E agora a terceira tentativa aqui, o povo me perturbando no WhatsApp. Mas vamos focar aqui no vídeo, né? Foda-se. Foda-se quem tá pra lá. O importante aqui é gravar o vídeo aqui e passar um conteúdo mais bem explicado possível. Aqui o dólar, galera, depois dessas primeiras operações aqui, esses entradas aqui próximo da média, ele crava 161,8, chegou até a deixar um dojizinho, um spin top aqui, com um fundo 2-3, visando buscar mais um novo repique. Porém, eu já tinha finalizado aqui nesse alvo, no terceiro alvo, e eu não estenderia em hipótese alguma aqui o meu alvo abaixo da média de 200, tá? Já chegou a cravar com essa pancada forte aqui, provavelmente foi notícia. Chegou a romper o fundo prévio, a média de 200 e os 200% do pivô que eu tinha projetado. Então, só fazer uma retração aqui de todo esse movimento, para ver onde que o dólar chegou a testar.
e aonde nos incríveis, né, 61.8. Olha que cabuloso, galera. Quando ele bateu em 61.8, entrou tanta compra, que deixou uma baita sombra, né? Uma baita sombra. Isso aqui foi scalp que ela entrou fazendo em 61.8 sem dó, tá? Olha o volume, tamanho do volume. Olha o tamanho desse volume. Então, quando ele rompeu todos os alvos desse pivô de baixa e foi buscar a retração macro, a retração de 61.8 dessa perna todinha aqui, ó, de alta. Que pancada miserenta, né? Então esse FIBA aqui já não tem mais utilidade, já posso tirar. Daí o dólar não conseguiu mais romper, tá? Entrou muita compra, muita pressão de compra, armou um pivôzinho acima da média de 20 períodos e da média de 200, chegou a andar bem, o mercado aí já fechou, tá? Deixou aqui essa leve correção, indicando uma possível continuação para amanhã. A gente não sabe se vai continuar. Esses espelhamentos em micro aqui que eu posso fazer só para ver se quem pegou nesse final de pregão chegou a cravar 100%, 127, né? É uma operação aí que eu não gosto de fazer na última hora, não me interessa nem um pouco, tá? Então, mas a impressionante força que o ativo deu quando chegou aqui em 61.8, tá? A operação que chegou a bater aí 56 pontos, chegou a pagar 57 pontos do pivô da segunda entrada, do gift aqui do Spinside chegou a dar 60 pontos, tá? Eu tinha finalizado aqui em 161.8, talvez se ele, né, um pouco mais de paciência, se tivesse uma operação dessa, eu seguraria aí na tentativa de romper a média de 200. Mas é um trade muito bem feito, foi muito bem feito, tá? Muito bem feito mesmo. Vou deixar aqui essa retração. E vou mostrar para vocês agora, galera, no gráfico diário. No gráfico diário, o mapeamento todo que eu fiz. Todo o mapeamento que eu fiz para o dólar, tá? Tá bem zoado aqui. Deixa eu pegar outro aqui. Vai ter que ser aqui mesmo. Deixa eu só dar um zoom. Aqui tá duas cores, aqui eu vou botar uma cor diferente, vou botar rosa aqui. Tá muito poluído, né, galera? Vocês não vão entender e não vai dar tempo para mim também explicar. Bem, enfim, vou tentar explicar, eu vou tirando aqui e vou colocando, que é melhor. Tirar esse daqui e deixar só esses. Bem, o dólar ali, esse aqui é o gráfico diário do dólar, tá? Eu tracei essa retração dessa perna de baixa aqui para tracei essa retração de perna de baixa. O ativo armou aqui um pivô de alta, tá? Esse pivô de alta cravou o primeiro alvo apenas, que confluiu com a retração de 61.8 novamente, tá? 61.8, o dólar respeita muito essa retração de 61.8. Então o ativo cravou essa retração de 61.8 justamente com o espelhamento aqui desse pivô, que foi o primeiro alvo. O espelhamento que eu tinha feito, estava visando buscar, não conseguiu romper 61.8, não conseguiu buscar os próximos alvos, voltou para baixo. O que eu fiz? Na semana passada, na segunda-feira, eu tinha feito, dá um zoom aqui, eu tinha feito o espelhamento pelos 60 minutos desse topo com esse candle aqui, tá? Que tinha um fundo aqui formado aqui nos 60 minutos. Ele cravou todos os alvos do pivô, tá bem significativo. E o que eu fiz agora? Eu espelhei todo esse candle para baixo. Por quê? Porque esse aqui é um candle semanal, tá? Então essa projeção em azul aqui é uma projeção semanal, tá? O ativo cravou 100%, abriu rompendo 100% aqui ontem, fechou positivo. O que está me passando a entender aqui? O que está me passando a entender? Vamos lá, jogar aqui num gráfico mais limpo. O que está passando a me entender aqui? Que o dólar está realinhando, fazendo um realinhamento da média de 20 com a média de 200. Eu chamo esse realinhamento 20 por 200, tá? Então ele está realinhando. Se amanhã porventura ele trocar a polaridade, perdão, ele já trocou a polaridade aqui
Mas se amanhã porventura ele perder a mínima desse candle, abre venda, tá? Para jogar o dólar lá para baixo, para o ativo aí buscar então as projeções desse pivô do espelhamento semanal aí, desse espelhamento semanal, tá? Tá aí, do espelhamento semanal. Então ele tem alvos para buscar aqui em 161.8, tá? Rompendo 161.8, temos 200% que está confluindo aqui com essa região de suporte, tá? Tem uma região de suporte muito forte aqui no 161.8, beleza? Então o dólar tá se desenhando muito bem tecnicamente. Acredito eu que possa ser sim essa análise. Se ele voltar a trabalhar na média, acima da média de 20 períodos, a gente vai marcar toda essa região, tá? Então o ativo vai entrar aí numa região de breakout muito grande. Tem uma amplitude boa, porém não está tão bem desenhado, porque tem fundos mais altos, fundos mais baixos, topos mais altos. Então não está dentro de um range bem definido, tá? Tá num range bem volátil mesmo, beleza? Creio eu que seja essa minha leitura, tá? Se ele perder aqui, o ativo vai sim realinhar a média 20 por 200 e buscar os alvos do espelhamento semanal aí, beleza? Jogar aqui para o índice futuro rapidinho, tá? No 5 minutos, o ativo também abriu em gap de baixa, dando condição técnica de um trap também, tá? Porém não seria um bom trap porque eu tinha média de 20 períodos e 200 mais próximo do preço. Estava mais próximo do preço. Estava mais próximo do preço aqui, tá? A gente então deveria esperar então um pivôzinho de alta nessa região ou setup up para poder pensar no primeiro trade de compra. Mesmo assim, eu não faria essa operação, até porque o ativo volta a entrar para dentro dessa região de lateralidade. Bem, como ele voltou a entrar para dentro dessa região de lateralidade, o objetivo aqui era buscar o que? A região de resistência, correto? Então aqui seria válido sim essa operação pelo setup VWAP ou até mesmo pelo trap. Ó, deu contexto, tá? Deu contexto de trade e o ativo buscou a região de resistência, beleza? A minha operação, o primeiro trade que eu fiz no índice futuro deu stop, que foi esse pré-pullback de rompimento de resistência, ó. Ele fez esse pré-pullback respeitando bem a média de 20 períodos, tá? Confirmou, porém aqui eu entrei já por violação, que tá, a média de 20 estava muito próximo do preço, a média de 20 e 200 aqui dando um baita suporte, então eu entrei por violação do rompimento desse topo. Só que, galera, olha o interessante, teve essa rejeição, tá? Teve essa primeira rejeição, deixa eu marcar aqui para vocês verem onde foi meu ponto de entrada. Meu ponto de entrada foi nessa região, meu stop estava no fundo, tá? E aqui automaticamente já tinha essa zona de resistência. Então meu stop estava aqui, ó. Teve essa rejeição, aí voltou para cima. Eu falei, opa, se romper esse topinho vai dar bom. Não conseguiu, aí ele até acionou a máxima, acionou o sidebar, rompeu essa máxima aqui, renovou a máxima na verdade, mas fechou um candle híbrido negativo com alto volume. O que eu fiz? Eu diminuí então aqui o meu stop e a minha perda. Eu estopei minha operação já automaticamente aqui, porque me passou a entender aqui um falso rompimento, tá? Uma tentativa, tentou romper, não conseguiu, então deu um falso rompimento, jogou ativo para buscar essa região novamente de interesse, aonde ele cravou aqui a retração do dia de 78.6 do dia, trocou polaridade e foi para cima novamente, ó. Tentou novamente romper essa região de resistência. Aqui eu reentrei novamente, foi minha segunda operação esta, rompeu, porque aqui já ficou mais com um contexto mais diferente, porque aqui ele já conseguiu romper essa região, fez pullback, teve a troca de polaridade, acabei comprando, tá? Acabei comprando aí. Olha que legal. Ele chegou a andar um pouquinho, voltou para dentro. Aqui eu não aguentei, eu estopei minha operação, falei não vai, não quer subir. Estopei minha operação aí abaixo da média de 20 períodos, o ativo estopou e ficou sambando. E nesse sambando aqui, eu tava
também observando os 15 minutos. Estava observando também os 15 minutos, tá? Depois a segunda falha aqui, eu visei aqui os 5 minutos, eu falei, olha só que interessante, nos 15 minutos, um doji em cima da média de 20 períodos. Eu vou comprar aqui, tá? Eu vou comprar aqui, e vou tentar fazer um parcial nesse primeiro alvo. O primeiro alvo é nessa região de resistência que aqui tinha. A projeção que eu estava usando até essa aqui, ó. Essa era a projeção que eu estava usando. Eu falei, vou entrar aqui e tentar liquidar uma operação aqui próximo dessa região que está bem confluente aqui com o primeiro alvo desse espelhamento que eu fiz, tá? E demorou aí, mas foi. Esse aqui eu já resolvi segurar porque eu estava num time maior. Mas a partir do momento que esse candle aqui, o segundo candle que acionou o gatilho, fechou, eu desloquei meu stop, galera, aqui, ó. Para essa suma, eu já diminui meu risco, tá? Em seguida, o ativo deixou esse candle negativo, aí formou uma nova troca de polaridade, ou seja, não conseguiu nenhum deles romper a média de 20 períodos. Eu desloquei novamente meu stop para cá, e aí sim o ativo se deslanchou e foi para cima, tá? Se deslanchou e foi para cima, ó. Depois que ele pegou meu parcial, eu tive que tomar uma decisão, tá? E foi uma decisão até errática, porque como estava num time de 15 minutos, nesse momento aqui, eu estava num time de 15 minutos, já estava com 600 pontos, quase 700 pontos aqui, de trade. Eu tinha que ter feito o que? Eu tinha que ter protegido a minha operação ou no barra barra, porque eu estava tentando romper essa região aqui de resistência. Eu tinha que ter feito essa proteção nos 15 minutos aqui no barra barra. Eu preferi esperar, né, o ativo desenvolver para ou tentativa de romper logo aqui e buscar o 100% ou um pullback aqui para poder ir. Só que eu não imaginei que seria um pullback tão grande. A gente nunca vai saber o que o mercado vai fazer. A gente tem que tomar decisões decisivas. Então, depois que ele fechou esse candle aqui negativo, ó, vou mostrar para vocês. Depois que fechou esse baita candle, eu falei, cara, agora eu vou ter que esperar um fundo se formar para eu poder proteger minha operação. Já estava com o stop no break-even, então vou ter que esperar agora a proteção no próximo fundo que se formar, tanto no 5 ou no 15, tá? Então eu deveria ter feito a minha proteção no barra barra aqui, mesmo devolvendo um pouco mais, ou pelos 5 minutos, tá? Que tinha deixado um candlezinho bem indeciso aqui nessa região, indicando já uma correção. Então eu poderia ter finalizado minha operação lá, diminuindo um pouco meu stop também, né? Diminuindo aqui um pouco a perda. Acabei devolvendo até quase metade da operação, tá? Em seguida ele troca a polaridade. Quando ele trocou essa polaridade aqui, galera, eu fiquei muito feliz. Falei, agora, se ele fechar o mais próximo da máxima possível, ele vai estourar para cima. Não aconteceu isso. Porque no seguinte, ele me tira da operação, ele me violina, né? Me violinou, porque em seguida aí ele foi para cima. Chegou muito próximo do alvo, tá? Esse candle aqui chegou muito próximo do alvo. Faltando aí menos de 50 pontos para cravar o alvo. Mas uma operação que tive uma boa leitura, até porque eu estava usando como referência os 60 minutos. Os 60 minutos o ativo estava formando-se um ponto contínuo. Formou-se um ponto contínuo. Só que ele não deu aquela puxada forte, né? Ele ficou mais de banda. Então, como ele ficou mais de banda, eu fiquei observando e analisei. E tracei esta retração aqui, ó. Ele não está conseguindo romper essa região. Ele teve dificuldade para romper os 50%. Eu até desenhei aqui um possível pivô de baixa se ele não conseguisse romper os 50% dessa correção. Ó, até desenhei esse possível cenário. Ele conseguiu romper, mas não conseguiu aqui no último candle de 60 minutos. Ele conseguiu romper o 61.8. Isso pode ser que o ativo jogue amanhã o índice lá para cima, testando aqui essa região de topo. Ou pode ser que frustre e confirma aí esse possível cenário. Não dá para me colocar aqui divergência, porque o topo está mais baixo que o anterior. Então essa divergência ela não vai valer de nada. Porque aqui eu já estou com o cenário desenhado. Eu tenho um topo mais alto
e eu tenho um topo mais baixo. Aqui eu tenho um topo mais alto, eu tenho um topo mais baixo, tá? Então não vai valer de tanta coisa. No OBV, mesma coisa, e o Stochastic provavelmente também terá a mesma coisa. Então, divergência nesse contexto aqui não tem significância alguma, tá? Beleza? Então, galera, índice futuro, esse é o contexto aí que eu visei para hoje, tá? O ativo não conseguiu evoluir, dar aquela esticada nesse ponto contínuo aqui, que geralmente ponto contínuo ele dá logo a pancada e vai logo buscar o topo anterior. Ele demorou, travou, ficou muito travado o dia. O dólar se desenvolveu mais rápido, deu tudo certo, beleza? Não fiquei no negativo, fiquei no positivo, é o que importa, tá? Agora eu vou jogar para o diário só para me dar uma olhada no ativo. Ele conseguiu fazer uma troca de polaridade hoje, mesmo complexa, mas pelo gráfico já a gente vê essa região de troca de polaridade. Ainda está um pouco afastado das médias de tanto a média de 8 quanto a média de 20 períodos, tá? A média de 8 também está um pouco mais distante. Está um pouco mais distante. E cravamos aqui 161,8 desse espelhamento. O objetivo é buscar o último alvo aqui, o espelhamento de 200%, né, para a gente fazer uma projeção macro maior, tá? Então o índice segue muito bem aí. Deixa eu só dar uma olhada no Ibovespa como ele fechou também. O Ibovespa, galera, o ativo conseguiu romper esse canal, rompeu com um candle de não convicção, vamos dizer, tá? Rompeu esse canal de baixa. Hoje ele confirmou o rompimento desse canal de baixa, tá? Ontem ele não tinha confirmado porque deixou um sinal de falso rompimento. Hoje ele deixou um inside bar. Esse inside bar confirma o rompimento, porém amanhã, se ele não romper aqui, eu acho que está muito esticado, ainda pode vir um pullback nessa região. Se vir um pullback nessa região para ele voltar a subir, beleza, vai ser legal. Mas se ele voltar a corrigir e frustrar o movimento e jogar para baixo, vai dar falso rompimento, e falso rompimento joga o ativo lá para o fundo prévio, tá? Então, ou ele vai romper para cima, porque é um doji, porque é um inside bar, esse candle, para buscar logo o primeiro alvo aqui, tá? Esse primeiro alvo, ou ele vai ficar mais um dia aqui de indeciso, ou até mesmo fechando um dia negativo, na expectativa aqui de um pullback, tá? Para esperar a aproximação até da média de 8 a média de 20 períodos, para poder o ativo ganhar mais poder de força e puxar com mais convicção a compra, tá? Deixa eu ver aqui o cenário do S&P. Olha que legal com o S&P. O S&P deu uma atrapalhada no início da manhã, né, no índice futuro, mas na parte da tarde o S&P acabou se desenvolvendo bem, fazendo topos e fundos ascendentes, mas o índice não conseguiu acompanhar o ativo. Não conseguiu acompanhar, ficou mais travado, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui nos juros rapidinho. Os juros também ficou a mesma coisa, né? Deu o pivôzinho na hora que o dólar deu, veio buscar 200. Não foi tão útil assim não, S&P, os juros para o dólar. Deixa eu ver o diário aqui do S&P. Cravou 100%, rompeu, mas não conseguiu perder a mínima para confirmar, voltou para cima. Região de forte suporte aqui a gente já sabe. Região de forte suporte, tá? Não é um contexto ainda de reversão, tá? Porque reversão a gente precisa de um pivô de alta, mas eu posso enxergar aqui um cenário, não sei se vocês vão entender, mas eu vou explicar rápido, um cenário de reversão positiva. É um contexto de reversão positiva, tá? Deixa eu ver aqui o IFR. Olha que interessante, no IFR eu tenho essa divergência. Vou mostrar para vocês, ó, contexto de reversão positiva. O ativo veio fazendo topos e fundos descendentes, formou um fundo, correto? E formou um fundo. Esse aqui é o fundo, esse aqui é um fundo mais baixo. No IFR eu tenho uma divergência, porque eu tenho esse fundo aqui
no IFR mais alto que o anterior. Então já temos essa divergência no IFR, tá? Eu tenho essa divergência no IFR entre esses dois fundos. Agora eu tenho uma pancada que o ativo deu para cima, rompendo esse topo anterior. Ele rompeu esse topo anterior e se manteve acima desse topo anterior ainda. Se amanhã, eventualmente amanhã, romper essa região aqui, ó, se ele romper romper essa região aqui, acionando aqui esse pullback oculto que provavelmente tem aqui nos 60 minutos para cima, vai se confirmar a reversão positiva. Porque reversão positiva é assim que se forma, ele faz fundos, tá? Aí dá uma pancada para cima e nessa pancada que dá para cima, ele vem fazer um pullback na cabeça do pivô invertido, tá? Na cabeça do pivô invertido, ó. Ele fez o pullback, o mesmo cenário que está aqui, estou desenhando aqui, e só que ele tem que romper agora esse topinho, tá? Para validar a reversão positiva, mesmo com a média de 20 por cima, tá? Mesmo com a média de 20 por cima. Então, esse aqui é um cenário de reversão positiva, tá, galera? Eu acho que nenhum livro vocês vão achar isso. Isso aqui eu aprendi, foi com o Storm, e nem sei se com o Storm ele veio dessa forma, porque eu valido aqui primeiro, eu tenho que ter os fundos, eu tenho que ter a divergência, eu tenho que ter esse rompimento de convicção desse topo anterior, desse topinho, eu tenho que ter o pullback respeitando esse pivô, tá? Ele pode violar esse topo, mas fechar acima, né? Ele pode violar aqui, mas fechar acima. Um candle, por exemplo, se um candle amanhã abrir aqui negativo, chegar a fazer esse movimento, mas no final do dia fechar positivo, deixando uma sombra aqui, deixando um martelinho, por exemplo, para mim ainda é válido, mas se ele fechar abaixo desse topo aqui, se ele fechar abaixo desse topinho, já configura aí esse cenário de reversão positiva, tá? O mesmo vale para a reversão negativa, só que reversão negativa é em topo e reversão positiva é em fundo. Beleza? É um padrão de muita força, e aí nesse contexto aqui, se confirmar amanhã, o ativo resolver dar uma pancada para cima para romper aqui esse topo, a média de 20 períodos, a gente projeta o espelhamento, justamente o espelhamento desse cenário de reversão positivo. Já tenho o primeiro alvo um pouquinho acima da média de 20, eu tenho o segundo alvo na cabeça do pivô, tá? Na cabeça desse pivô aqui, ó, esse pivôzão de baixo. Então aqui é um ponto de alvo importantíssimo aí pra gente ficar atento, tá? Pra gente ficar atento mesmo, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido, tá? Se gostou, comenta, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, vamos dar essa moralzinha pra gente crescer aí a comunidade, tá? Com isso eu posso trazer mais conteúdo importante para vocês, beleza? Vamos ficar na expectativa aí que o mercado pode dar grande surpresa ainda durante essa semana. Essa semana eu vou ficar até na sexta-feira só. Semana que vem eu já não estou mais presente aqui no mercado, vou tirar umas férias. Então, vou voltar só provavelmente para operar mesmo só depois que passar essas eleições, tá? Vou esperar passar essa volatilidade que vai gerar aí na reta final aí desse mês. Beleza? Então, galera, esse aqui é o possível cenário para o S&P, caso confirme, caso não confirme, continue aí a tendência de baixa. E Bovespa tá com um contexto aí de compra, tá nesse inside bar para buscar o primeiro alvo desse espelhamento. Caso frustre, vai fazer um pullback, pode fazer um pullback até essa região aqui de suporte, né, que antes era uma resistência, passou a virar um suporte para poder jogar para cima. E o dólar querendo realinhar aí, e o dólar querendo fazer esse realinhamento baixista, tá? Na verdade já fez esse realinhamento aqui com a média de 20 com a 200,
tem que perder a mínima desse candle de hoje, tá? Do dia de hoje, tem que perder a mínima de hoje para continuar a tendência para o ativo buscar os objetivos, tá? Perfeito. Então, agradeço aí a atenção de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tamo junto. Até depois do fim, galera. Fui. Obrigado aí pela atenção.